Meus irmãos, bênção de Deus, te convido a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Amém. A palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Te convido a fechar os seus olhos mais uma vez, para a gente ter um momento de oração. Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor. Te agradecemos pela liberdade que temos de adorar ao Senhor. E te agradecemos, ó Pai, por mais esse privilégio de estarmos aqui, como corpo, como igreja, em unidade, para aprender um pouco mais com o Teu Santo Espírito e com a Tua Santa Palavra. Que os nossos corações, ó Pai, sejam terras férteis nessa noite, para que ao receber a semente, possa gerar frutos que permaneçam, para a glória do Senhor. É que nós oramos, amém, e graças a Deus. Meus irmãos, esse versículo, Apocalipse 3, versículo 20, ele fica num conjunto de cartas, em que João recebe da parte do Senhor. Ele estava ali na ilha de Patmos e ele recebe uma revelação da parte de Deus. E apesar que naquela época, naquele tempo, existia uma grande aflição, Apocalipse é a revelação da glória, do triunfo de Jesus e de sua igreja, que mostra que a história não caminha para o caos, nem vem dando voltas cíclicas, avançando, mas sim avançando para o fim glorioso, a vitória completa de Cristo e da sua igreja. A noiva de Cristo triunfará. Você crê nisso? Aleluia! Pois Cristo, meus irmãos, Ele vive e Ele reina eternamente. E é nisso que nós devemos confiar. Existe uma música que diz que se no barro, em tuas mãos, sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Ele é o alfa e o ômega. E tudo que Ele começa, Ele termina gloriosamente. E Ele deseja fazer isso com as nossas vidas. Ele não quer que ninguém se perca. Por isso a carta é escrita para 7 igrejas na província romana da Ásia Menor. Mas na verdade, meus irmãos, é enviada para toda a igreja, em todos os lugares, em todos os tempos. Você crê que Jesus está voltando? O tempo está próximo, mas ninguém sabe o tempo da volta, por isso, precisamos estar preparados. E estas cartas, elas ressaltam pontos positivos e negativos dessas igrejas, com admoestações às práticas pecaminosas, como abandono do primeiro amor, doutrina de Balaão, ensino de Jezabel, levando à prostituição e a comer comidas de sacrifícios, de idolatria a demônios, paganismos, e entre outros. Ou seja, as obras más ou as boas são escancaradas. Na minha última ministração eu falei a respeito que Jesus, Ele não tem problema com o pecador que se arrepende
e confessa e deixa seus pecados, mas ele tem sim com os hipócritas, que se preocupam apenas com a aparência, com a reputação, mas que dentro de si tem alguns lixos e que precisam ser expostos e jogados fora. Porém, meus irmãos, essa igreja no qual esse versículo que lemos está inserido, a igreja de Laodiceia, a única coisa boa que ela tinha era a opinião da igreja sobre si mesma. E essa opinião estava completamente equivocada. Para você entender, a cidade ficava no meio de grandes rotas comerciais, rica e abundante, num centro bancário e financeiro, centro de indústrias de tecidos, centro médico de importância, no qual existia um pó frígio para fabricar colírio, era o remédio mais importante da cidade. Uma região com centro de águas termais, na quais 3 cidades compunham: Colossos, que tinha as águas frias, Hierápolis, as águas quentes, que eram águas terapêuticas, mas no curso no Planalto, chegava até os rochedos fronteiros de Laodiceia, e ela chegava morna. E o retrato da cidade era exatamente, aliás, o retrato da igreja era exatamente o retrato da cidade, ou seja, era uma igreja influenciada pelo mundo, condescendente, tolerante, sem entusiasmo, débeis no seu caráter, sempre prontos a se comprometerem com o mundo, negligente com as coisas de Deus. Pensavam que todos eram pessoas boas, ou seja, medíocres, mediano, morno, uma autossatisfação com o seu ouro, com as suas roupas, com o seu colírio, mas Jesus deixa bem claro a real situação dessa igreja. Era pobre porque dinheiro não compra perdão de pecados. Era cega porque não conseguia enxergar a sua pobreza espiritual. E era nua porque não tinha roupas adequadas para se apresentar diante de Deus. A sua vida espiritual era irrelevante, popular no sentido de querer agradar mais a homens que a Deus. Satisfeita com a prosperidade, orgulhosa de seus membros ricos, um cristianismo acomodado, tomado pela indiferença, que é o contrário do amor, ou seja, na prática, o Senhor não estava nem no centro, nem dentro da igreja, mas estava fora. Repita comigo, meus irmãos: misericórdia. E essa igreja, ela é mais atual do que nós podemos pensar. E sabendo disso, porque essas cartas, elas antecipam o advento da volta de Cristo. Essas cartas são exatamente uma exortação, abrindo os nossos olhos para que Jesus está voltando, para que a gente não seja pego nessas condições que eu acabei de ler. Isso fala comigo, com você, com a Igreja Batista do Amor, com as igrejas, meus irmãos, de todos os lugares. Fala de mim e de você como templo do Espírito Santo. E isso é muito sério. E nós precisamos de ter temor e nos atentar para a verdadeira situação que nós nos encontramos, a nossa verdadeira situação espiritual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a pergunta é: você tem ouvidos? Então essa palavra é para você.
Fala para o seu irmão ao lado aí, essa palavra é para você. Não é para aquele que não veio, não é para o meu primo, não é para minha irmã, não é para minha esposa, não é para o meu esposo. Essa palavra é para mim e para você, meus irmãos. Nós não podemos ser pedras de tropeço na nossa casa, na nossa família, diante dos nossos amigos, do nosso próximo. Jesus exorta ao arrependimento. E então, se abrirmos a porta do nosso coração, Ele entra para ceiar conosco e nós com Ele. Uma unidade no corpo, ela começa com a conexão com o cabeça que é Cristo. Nós fomos ministrados na semana passada a respeito de como nos comportar, qual é o extrato de uma igreja em unidade. Para vivermos essa unidade na sua plenitude, nós precisamos de estar em conexão com o cabeça que é Cristo. Nós precisamos de aceitar o convite, meus irmãos. Eu sei que esse convite é para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Jesus estava de fora da igreja. Mas é um convite também para você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É uma oportunidade para Jesus entrar e, como nós vimos aqui, cantamos. Quando Jesus entra, Ele perfuma o ambiente, Ele organiza as coisas, Ele coloca as coisas em ordem e Ele toma o primeiro lugar. Nós precisamos de dar o primeiro lugar da nossa vida ao Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja de Laodiceia era uma igreja independente. Pela sua condição financeira, pela sua abastança, trazia uma segurança, uma falsa segurança na sua condição financeira. Lê do engano, se nós pensarmos assim. E o que implica nós sentarmos à mesa, abrirmos a porta do nosso coração e Jesus sentar e ceiar conosco? Implica no entendimento do que Ele já fez por cada um de nós. Ele deu por nós, partiu o seu corpo. E é interessante quando fala, e ao partir do pão, não é a partir dos pães, é a partir do pão. Sentando na mesa com Cristo, nós aprendemos que é a partir de algo que nos custa, uma renúncia. Porque se eu tenho 2, se eu tenho 3, eu repartir é uma coisa. E também é interessante, isso também é generosidade. Mas o que é santo, o que agrada ao Senhor de uma forma imensurável, é você partir. É a partir de mim, a partir de você. O que te custa? Uma renúncia no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual com o Senhor. É o que me custa, é o que te custa. Não é aquilo que sobra. E é esse o ensino de Jesus quando nós sentamos à mesa. Ele se deu por nós, meus irmãos, para a remissão dos nossos pecados. Ele abriu mão da sua majestade e veio, encarnou, viveu intensamente. E esse também é um chamado para nós, sermos intensos com Cristo, porque aquela igreja era uma igreja acomodada, era uma igreja morna. Imagina, uma igreja sentada em cima de uma falsa espiritualidade. Nós precisamos ser intensos e intencionais naquilo que fazemos em prol do reino de Deus. Jesus, então, Ele gera uma igreja, sendo Ele a primícia de muitos irmãos. Ele olha nos olhos. Quando nós assentamos à mesa e olhamos nos olhos de Cristo, nós voltamos para dentro de nós mesmos. Nós nos examinamos ao invés de examinar a vida do outro. Lembra quando os discípulos, na quinta, antecipando a prisão de Jesus, quando Jesus sabia que seria traído, e ainda assim, Ele parte o pão,
demonstrando que aquilo que ele veio fazer, a sua missão, ele estava cumprindo por amor de toda uma humanidade. Será que nós, em meio a frustrações com alguém, em meio à traição, em meio a uma palavra que a gente não gosta muito, será que nós nos comportamos assim? Como o pastor mesmo disse, atributos que Deus compartilhou conosco, perdão. São perguntas que a gente precisa responder para nós mesmos, e não apontar para o outro. E é isso que, quando nós sentamos à mesa com Jesus, nós somos levados para dentro de nós. Nossas atitudes, meus irmãos, para ter resultados diferentes, elas precisam de mudar, para alegrar o coração de Deus. E é tão bom, nós que somos pais, eu já passei um pouquinho, já sou avô, é tão bom você olhar e ver que o filho cresce, o filho amadurece, e esse filho dá frutos que permanecem. É tão bom, meus irmãos. Não existe uma forma mais encarnada de, como família, discernir que somos a missão de Deus. Nós temos um trabalho, Deus nos chama para trabalhar com Ele. E ao mesmo tempo que a gente trabalha com Ele, é nesse processo que Ele cumpre a missão. Sabe de quê? De fazer do homem imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. Quando Ele diz façamos, é um presente contínuo. Ele continua fazendo, dia após dia, no sentido de chegarmos numa plenitude, cuja a gente entende que a semente depositada dentro de nós é uma essência de amor, é uma expressão encarnada do próprio Deus, Cristo em nós. E a palavra em Isaías 53:11 diz que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Deus tem se alegrado com a sua vida, Deus tem alegrado com a nossa vida, com o nosso posicionamento de filhos de Deus. Será que nós temos obedecido a palavra? Será que nós temos andado nas promessas do Senhor? Será que nós temos negociado princípio? Mas o desejo de Jesus é que nós sejamos fiéis, que nós sejamos intensos e intencionais em tudo que fizermos para o Senhor. Por quê? Porque o intencional tem um propósito. E qual que é o propósito? Nós também fomos ministrados pela pastora Deise. É nos tornarmos Cristo. Aleluia, pequenos cristos. E eu gostaria de convidar você a abrir em Efésios. Por quê? Porque se há um convite para a gente se tornar intensos, intencionais, alegrar o coração de Deus e ter uma postura espiritual que agrada a Deus, eu gostaria de compartilhar o texto e ver 4 pontos importantes que vão fazer com que a gente alcance. Em Efésios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Meus irmãos, nós já temos o Espírito Santo, nós somos esses que, segundo a riqueza da glória, nós recebemos o Espírito, e esse Espírito tem poder para fazer tudo o que você imagina, para você alcançar aquilo que Deus quer que você alcance, para você ser transformado na pessoa que Ele quer que você seja transformado. É o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus, é a encarnação dessa palavra, meus irmãos. Nós temos Deus dentro de nós. Você já parou para pensar nisso? Para refletir sobre isso? Às vezes é uma realidade que a gente anda, a gente coloca no automático e vai vivendo. Não, eu tenho o Espírito Santo. Mas isso tem feito diferença na nossa vida, verdadeiramente?
Isso tem mudado as nossas reações, tem mudado os nossos posicionamentos, tem mudado as nossas escolhas, tem mudado algo em nós que tem mexido com aqueles que nos rodeiam, tem dado um bom testemunho, porque nós somos chamados para ser testemunha, não para dar testemunho. Em primeiro lugar, ser testemunha, alguém que olha para a minha vida, alguém que olha para a sua vida, com as nossas atitudes e vê Cristo em nós, são atraídos por esse amor de Cristo. Então, versículo 16, meus irmãos, ceiar com Jesus é, em primeiro lugar, ocupar o meu lugar de filho de Deus, entender quem eu sou, recebê-lo em meu coração e tornar um com Ele. E isso é o poder do Espírito Santo dentro de nós, nos chama, nos dá uma identidade. Não é mais Deus fora, mas sim Deus dentro. Isso faz toda a diferença na minha vida, na sua vida, porque quando nós temos um Deus fora, nós fazemos os nossos planos, os nossos projetos e levamos ao conhecimento de Deus. Mas quando nós temos um Deus dentro, nós entendemos um Deus dentro, nós andamos segundo a sua santa vontade, que é perfeita, boa e agradável. Deus em nós, meus irmãos, é ser fortalecido no homem interior, mediante o poder do Espírito que opera em nós, através e em favor de alguém. Receber o Espírito Santo, você além de olhar para você, naquilo que você precisa melhorar, você vai olhar para o outro, naquilo que você pode se doar, naquilo que você tem partido de você, o que tem partido de você para o seu próximo, para o seu cônjuge, para aquele colega que você está todos os dias, e infelizmente ele ainda não sabe que você é crente. Deus em nós é entender que nós somos feitos da mesma essência, que é o amor. E o amor, meus irmãos, é aquilo que permanece. É aquilo que permanece, é aquilo que toca, é aquilo que transforma. Se não for por amor, não é por nada. Nada tem a força do amor. Eu quando me converti, eu queria, eu queria que meus familiares, meu pai, eles se rendessem a Jesus, assim, pela minha força, pela minha palavra, por aquilo que eu sabia, repetir versículo na cabeça deles, apontar o defeito. Aí eu entendi que vivendo na verdadeira essência, que foi plantada a semente dentro de mim, o poder do Espírito Santo para me transformar nas minhas ações, nas minhas reações, nas minhas escolhas, ser testemunha vivo de Cristo, aí começou a transformar, começou a mudar, porque não tem a ver conosco, meus irmãos, tem a ver com aquele que depositou em você algo maravilhoso, algo que pode transformar o mundo, mas é a partir de nós, tendo essa consciência. E é interessante falar do homem interior, porque lá no Éden tinha, era um lugar de plenitude, onde Deus vinha ter com o homem, e agora Deus está dentro de nós, e Deus ele está esperando esse encontro. Se Deus está dentro de nós, Ele quer que a gente olhe para dentro de nós, e muitas vezes a gente está assim, entra no nosso local secreto, e fica esperando Deus vir. Não, meus irmãos, Deus já está aí, Deus já está aqui, no mais profundo do nosso ser. Ele nos chama para uma intimidade, para uma interioridade, onde nós vamos descobrir, a eternidade dentro de nós, valores que permanecem. Ezequiel 47 fala,
em que quanto mais o profeta caminhava, mais as águas se tornavam profundas, até a ponto dele não alcançar mais os pés, ou seja, um rio que levava aquele homem. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos de sermos movidos pelo Espírito Santo, de todas as nossas atitudes e escolhas, parar para ouvir o Senhor. Não é levar ao conhecimento de Deus, mas é parar para ouvir o Senhor, até que esse rio de Deus comece a fluir de dentro de nós, sabe, e abundar nos ambientes que a gente entrar. Ele é a semente incorruptível, é a nossa origem, o começo de tudo. Lá onde nós fomos formados, é onde eu escuto a voz do Senhor, aonde eu sou moldado. Homens e mulheres de dores, com cicatrizes, mas não ofendidos, não com o coração amargurado, meus irmãos, mas curado. Quando eu me lembro de Jó, Deus não foi primeiramente devolver os filhos de Jó, nem aquilo que ele perdeu, as suas riquezas, nem acalmar o coração da mulher dele, em primeiro lugar, não. Deus foi dentro de Jó. Deus foi curar aquele homem, quebrar alguns paradigmas, porque ele só perguntava o porquê. Aí Deus queria que ele entendesse quem Deus era para ele e para que ele estava passando aquilo. Meus irmãos, Deus nos leva, sabe, a provas e a circunstâncias, para que a gente conheça melhor, para que a gente saia fortalecido. Deus restaurou Jó por dentro, devolvendo o senso de destino e propósito para aquele homem, dizendo para Jó: nenhum dos meus planos pode ser frustrados. E essa noite Deus diz com você: filho, nenhum dos meus planos podem ser frustrados, a não ser que você não queira. Depende de nós, meus irmãos. Deus tem planos de bênção, os pensamentos são maiores, os planos são mais altos, mas nós precisamos de querer, nós precisamos de aceitar, nós precisamos de abrir a porta do nosso coração, nós precisamos de sentar na mesa, nós precisamos de entregar o nosso coração para Ele. Aleluia. Imagina Jesus vivendo naqueles ambientes, aquele caos. Sabe, meus irmãos, quando Jesus olhava para dentro de si, ele viu o Pai. Aquilo dava segurança. Existia um propósito. Jesus entendeu, sabia exatamente o que ele veio cumprir. Nada o abalava, porque ele olhava para dentro de si e viu o Pai. Versículo 17, por favor. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, não apoiados no amor de Deus, mas alicerçados. A palavra em Jeremias diz, que o homem que confia no Senhor será como árvore plantada, em que suas raízes se estendem para o ribeiro. Mas nós precisamos estar enraizados no amor do Senhor, meus irmãos. E esse amor vai fazer diferença, vai nos transformar por dentro. Não é onde eu sou ajudado, não é onde eu sou reconhecido, não é onde as minhas carências são expostas, meus irmãos, mas é onde eu reconheço quem eu sou. Enraizado nesse amor, uma vez que eu sou formado por esse amor, quanto eu posso amar, sem interesse, com o propósito da unidade da igreja, unidade da família, unidade no casamento, porque nós somos aprimorados no outro, não tem como desvincular o amor de Deus, que é a essência, que é a semente plantada dentro de nós mesmos.
E aí, meus irmãos, eu preciso de renunciar para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma pessoa, um amigo melhor, um filho de Deus na sua excelência e na sua plenitude. O 18, por favor. Terceiro passo, meus irmãos. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O que é visível é o comprimento, a largura e a altura. O que é aparente, sujeito a mudanças temporais, é a matéria, é a medida mensurável. A largura, o comprimento e a altura é aquilo que nós vemos, é aquilo que é palpável, é aquilo que muitas vezes a gente está vivendo. A largura, o comprimento e a altura. As minhas dificuldades, os meus problemas, o meu dia a dia. Isso para o mundo se torna absoluto. O que vê, o que toca, o que realmente tem vivido. Mas para nós, filhos de Deus, que temos o Espírito Santo dentro de nós, para revelar quem que é o Deus que deu a vida por nós, que nós servimos, meus irmãos. Isso é o subjetivo, sabe por quê? Porque o absoluto é a partir de Cristo. É a partir do Deus que é o nosso Pai. Esse tem que ser o nosso absoluto. Porque se assim nós enxergarmos, circunstância nenhuma vai nos tirar a paz. Circunstância nenhuma, dificuldade nenhuma, problema nenhum. Nós somos chamados para uma profundidade em Deus. É onde nós somos transformados. É onde nós nos encontramos com a eternidade. Porque aí nós não vamos ver mais ninguém segundo a carne. Nós vamos olhar para o nosso irmão, vamos olhar para as pessoas que nós encontrarmos e vamos entender que ele é um irmão. Ele só ainda não sabe, ele ainda só não teve a revelação, mas nós, que estamos no absoluto, a partir de Cristo, nós vamos revelar com a nossa vida, a eternidade que ele pertence. Ele foi chamado para uma eternidade, para se tornar também filho de Deus. Mas se nós não estivermos nessa profundidade em Deus, as pessoas vão olhar para nós e não vão encontrar a paz que elas precisam. Mas nessa profundidade, sim, nós seremos luz para essas pessoas. Nós temos o Espírito dentro de nós. Nós não estamos à procura, meus irmãos, daquilo que é aparente. Porque muitas vezes a gente se afasta das pessoas pelo aparente. A gente precisa de entender que às vezes aquela pessoa que eu estou me afastando por algum motivo, Deus quer usar aquela pessoa para me consertar, para me aprimorar, para me moldar em alguma coisa. E eu preciso de entender que ela tem o potencial para se tornar um filho de Deus como eu, como você. Deus nos levantou para sermos ministros que Deus levantou para que essas pessoas tenham um encontro com o Eterno através das nossas vidas. É o que vai dar verdadeiro sentido na vida delas e na nossa vida, porque aí nós estamos caminhando segundo o propósito de Deus, não segundo as nossas vontades. Aí sim eu estou partindo, a partir de mim, renunciando, para conviver com aquela pessoa, mas entender que através do poder do Espírito, ela vai ser transformada. Através do contato dela comigo, ela vai ser transformada, porque ela vai aprender o que é amor, o que é renúncia, o que é perdão.
ela vai aprender o que é caminhar mais uma milha. Aleluia, Senhor. Por favor, o 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. É isso que Deus quer para nós, meus irmãos. É exatamente isso que Deus quer para nós. Olha, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Sabe, nós quando estamos andando no automático, nós aceitamos a Jesus, nós aprendemos alguns fundamentos, nós começamos a leitura da palavra de Deus em oração, uma vida devocional, e aí nós começamos a sermos formados, a sermos construídos, começamos a caminhar, as águas batem nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, mas ainda assim, eu tenho o entendimento, mas quando eu atinjo aquela profundidade, em que os meus pés já não me levam mais para onde eu quero, mas se as águas de Deus, o Espírito Santo de Deus, me levam para o seu propósito, aí vai exceder o entendimento. É esse lugar que Deus quer para nós, meus irmãos. É exatamente esse lugar de profundidade nele, para exceder o meu entendimento. E aí, quando excede o meu entendimento, eu não me desespero mais. Como Jesus, que olhava para dentro de si e viu o Pai. O que nos faz desesperar, o que nos faz perder assim, sabe? No casamento, nas relações, nas circunstâncias diversas, são o comprimento, a largura e a altura. São as coisas visíveis, é o transitório, é o efêmero. E aí quando eu atinjo essa profundidade que excede o meu entendimento, aí eu sou uma semente para a unidade, no meu casamento, na minha família, na minha igreja, aonde eu passo, meus irmãos, eu sou uma semente para a unidade. Entenda isso, nós somos chamados para ser uma semente para a unidade. E o chamado de Deus para essas igrejas e para nós hoje, é que você e eu deixemos que Ele tenha acesso aos lugares mais escuros, às caixas pretas da nossa existência. Sabe aquele lugar que você não abre a porta? Nem para o seu esposo, nem para a sua esposa. Lê do engano, porque o Senhor, Ele vê todas as coisas, Ele sonda o coração, meus irmãos. Por mais que a gente tenta esconder, por mais que a gente tenta viver de aparência, não adianta. Nós estamos nos enganando, nós estamos caminhando como a igreja de Laodiceia. Não, o Senhor não tem isso para nós. A partir de uma intimidade sem reservas, sem cobrir a nossa nudez, onde a luz de Cristo chega, para que as trevas que existem em algum ambiente da nossa vida, elas possam se dissipar. Que deixemos nossa imperatividade de meninos, porque o menino, ele é imperativo, ele não para, até acabar a bateria. Eu tenho uma neta, eu sei, até acabar a bateria, e ainda assim ela quer dormir com a mão na mãe, no pai, para ver se eles estão pertinho ali. Menino, meus irmãos, às vezes a gente está correndo atrás das nossas coisas, tem coisas que são lícitas, lógico, todo mundo tem que trabalhar, principalmente os homens sacerdotes aí, né, meus irmãos? Glória a Jesus. Mas, meus irmãos, quando isso está sendo prioridade na nossa vida, quando o reino de Deus está ficando em segundo, e terceiro, em quarto plano, quando vir na igreja, aos domingos, ir nas células, está sendo um fardo, está sendo simplesmente cumprir um protocolo, uma agenda. São perguntas que nós precisamos fazer conosco. Será que eu estou vivendo uma vida na profundidade que Deus espera de mim?
Ou será que eu estou no raso, chutando a aguinha assim, ó, e vivendo, fazendo barrinho? Não, meus irmãos, Deus nos chamou para viver na profundidade do Espírito. Glória a Jesus. Assumir a nossa posição de filho maduro. Ser proativo. Proativo. Como o pastor mesmo disse, eu estou na cela, aí eu vejo a necessidade de algum irmão. Proatividade. Alguém precisa de uma palavra. Alguém precisa de um abraço. Alguém precisa conhecer esse Deus que você carrega, que eu carrego. Alguém precisa, meus irmãos. O mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. Em nome de Jesus. Para exemplificar isso, vou falar a respeito da reforma que nós fizemos na nossa casa. Nós compramos a casa há 20 anos atrás. E é exatamente assim que a nossa vida espiritual, eu entendo. É um exemplo que dá para você entender. Compramos a casa, ela tinha 69 metros quadrados. 2 quartos, muito apertado. Meus filhos dormiam, quase tinham que dormir numa cama só. E eu e Patrícia no outro quarto, já um pouco maior. E quando a gente aceita Jesus, é assim. Nossa casinha está pequena, mas Deus olha para nós e já vê aonde Ele quer que a gente esteja. Ele já vê a expansão que Ele quer te dar. Uma expansão dentro. Porque a partir de dentro, do entendimento dentro. E aí nós fizemos a primeira reforma. Quebra a parede, quebra a janela, chega a sala, o corredor já vira sala, e fomos aumentando os cômodos. A primeira e a segunda reforma, sim. Baixou, teve que fazer lajes e vigas para cá, para lá, até pôr um forro de gesso para tampar aquilo. Mas expandiu. E é assim a nossa vida. É assim a nossa vida, espiritual também. A gente vai deixando algumas coisas, Jesus vai tirando algo nosso, vai colocando algo dele, nós vamos aprendendo com os nossos irmãos, caminhando na fé, orando, começando a leitura da palavra, conhecendo, porque é ela que nos liberta, conhecereis a verdade, ela vos libertará, e é esse processo. Só que chegou ano passado, a última grande reforma, e eu espero que seja a última. Agora é só manutenção, em nome de Jesus. Nem é porque eu já não estou com idade para isso não, meu Deus. E a gente expandiu ainda mais, para receber os irmãos lá na célula, um ambiente que já era, até certo ponto, com espaço, mas nós ampliamos. Mas quem passa fora, olha e não vê. Quem olha para você, para mim, eles veem o aparente. Mas Deus está ampliando você. Deus está expandindo você. Deus está me expandindo. Porque Ele quer que a gente cresça. Que a gente amadureça. Mas, meus irmãos, quando a gente trocou o piso e fomos trocar as caixas de gordura de passagem, de esgoto, por quê? Porque já vinha algumas cerâmicas rachadas. A gente sabia, quando andava assim, em alguns lugares, fazia um barulho oco, a gente sabia que precisava de reformar. E assim a nossa vida espiritual. A gente vai convivendo com alguns pecados, com algumas coisas, relativizando algumas coisas, pondo debaixo do tapete algumas coisas. Aí o Espírito Santo fala conosco, a gente finge que não é a voz de Deus, deve ser da minha cabeça, eu vou continuar aqui, sabe, negociando isso, vou continuar levando a vida assim, porque afinal Deus é amor, né? Então Ele entende. Meus irmãos, quando o pedreiro abriu e foi
cavando, ele falou: meu amigo, não sei como sua casa não caiu. Estava tudo bonitinho, meus irmãos, ou quase, né? Para nós, por quê? Porque os olhos viam o aparente, mas na profundidade, tinham coisas que estavam pondo em perigo a casa, o templo. Você entendeu? E aí, fez o que precisava fazer. Retirou todo o lixo, toda a lama. Colocou ali um lençol de... Ajuda aí, universitário. De brita, de concreto. Colocou as caixas de PVC. Beleza. As caixas pretas foram trocadas, retiradas. Tudo se fez novo. Para a glória de Jesus. E ele falou, ó, sabe por que não caiu? Porque o fundamento, o alicerce, é muito bom. E assim é a nossa vida espiritual. Sabe por que você ainda está aqui? Por que Deus, Jesus aqui nas cartas, arrependa, volta para o primeiro amor, deixa esses pecados, deixa essa vida, abre mão disso, e o Espírito Santo falando conosco todos os dias, deixa isso, posiciona, me busca com toda a sua força, abre a porta do seu coração, me dá Ele, deixa eu entrar, deixa eu colocar, né, a sua casa em ordem, deixa eu colocar as coisas, aquilo que é prioridade para mim, nos lugares principais, deixa eu assumir o trono da sua vida. É isso, meus irmãos, é um exemplo básico, mas exatamente isso. E quando a gente olha hoje, a gente agradece, Senhor, muito obrigado, porque aquilo que a gente não via, poderia ter comprometido, poderia ser assim, fatal, poderia ter trazido danos irreparáveis. Meus irmãos, é isso que Jesus está falando conosco essa noite. Antes que existem danos irreparáveis, Jesus está voltando. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Jesus nos chama para um arrependimento, para um posicionamento, para uma profundidade nele, para vivermos uma vida cristã verdadeira, sem nos preocuparmos com a aparência, e nos preocupando exatamente com o que está dentro de nós, deixar de brincar de ser crente, de vir na igreja, eu vou, né, porque afinal, meu líder tem 2 semanas que não me vê, precisa me ver. Não, meus irmãos, nós estamos aqui, sabe por que nós estamos aqui? Para compartilhar, para a partir de mim ser bênção na vida do meu irmão, para aprendermos uns com os outros, para exercitar essa unidade que vai nos fazer crescer com as diversidades. Cada um aqui é diferente, mas cada um se completa, e o corpo, a Igreja Batista do Amor, do Centro, não é a mesma sem você. Você faz parte, entenda. Você precisa estar aqui, você precisa estar orando, intercedendo, que o papel da igreja é orar, interceder e proclamar a palavra. Nós precisamos ter essa plenitude, sermos intensos e intencionais. Fique de pé em nome de Jesus, e feche os seus olhos, e comece a orar ao Senhor, e apresentar, abrir a porta do seu coração, para que entre o Rei da Glória. Meus irmãos, isso não é chamado de homem, isso é o chamado do próprio Deus, que na sua volta quer te encontrar com as lâmpadas acesas, quer te encontrar com óleo, quer te encontrar com vestes brancas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra o seu coração, deixa ele entrar, deixa ele ir naquela caixa preta, aonde só você sabe, e ele também. Deixa ele te retirar esse lixo espiritual. Às vezes, meus irmãos, às vezes não, nós tropeçamos em pequenas coisas. O que é grande, o que muitas vezes
escandaliza, a gente até abre mão. Mas aquilo que é pequeno, muitas vezes, a gente vai negociando, e isso vai se tornando grande, vai se potencializando, vai impedindo de nós termos uma intimidade com o Senhor, vai impedindo que a gente esteja nessa profundidade, onde nós nos encontramos com o Eterno, onde Cristo é o absoluto da nossa vida, onde as dores, as tristezas, as dificuldades, as más notícias, não nos tiram do prumo. Homens e mulheres equilibrados, que estão na profundidade que Deus espera que estejamos, em nome de Jesus. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Sim, Jesus, o Senhor é o Senhor da nossa vida, é o Rei. Levantai portas as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Estamos aqui, Pai, com as nossas cabeças levantadas, com o nosso coração aberto, para que o Senhor entre e nos ajude, que o poder do Teu Santo Espírito toque em nós e nos ajuda nas nossas fraquezas, e o poder sendo aperfeiçoado em nós, nos mostrando aquilo que nós precisamos de abrir mão, de renunciar em prol de um relacionamento com o Senhor, que cada dia mais nós alcancemos essa profundidade em Ti, Senhor. Pai, nos ajuda. Eu coloco a vida de cada irmão, de cada irmã, eu coloco a vida de cada família desse ministério, para que possam caminhar nessa profundidade que o Senhor deseja, que abram realmente a porta do coração, das suas casas, para que entre o Rei da Glória, para que o Senhor seja o centro, para que se assente à mesa com o Senhor e compartilhe dessa natureza que nos transforma dia a dia, é dia a dia de glória em glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, e que as doces consolações e unidade no Espírito Santo esteja hoje e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana, e não esqueça, responda ao Senhor. Responsabilidade é ser responsivo, é responder aquilo que temos aprendido, em nome de Jesus. Beijo no seu coração.